Você se lembra de quando era criança e alguém se oferecia para te contar uma história? Ou ler um livro para você? Você se lembra o quanto você ficava curiosa, da emoção que isso te dava? Muita gente pensa que as crianças de hoje só querem saber de tela, mas isso não é de todo verdade. Um bom livro e uma boa narração conseguem transportar uma criança para outro lugar e outro tempo, mesmo se esse livro for em inglês. Meus alunos entre 3 e 7 anos de idade, os Very Young Learners, me pedem com frequência para que eu leia uma história no final das sessões. E hoje eu vou contar para vocês, em 10 passos simples, como ler um livro em inglês para uma criança de forma que ela fique interessada até a última página. Se você é professora, professor de inglês, mãe, pai ou as duas coisas, assiste até o final, que essas dicas servem tanto para leitura em casa como na escola. Aqui eu quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pois toda semana tem vídeos novos aqui para você se sentir cada dia mais bem preparada e confiante ensinando inglês para os pequenos. A leitura de livros em outro idioma é um complemento poderosíssimo no ensino de uma segunda língua. Tudo que eu vou mostrar aqui, então, também pode ser usado para ler livros em português, em mandarim, em espanhol e em inglês, ok? Primeiro que você tem que saber é o quanto você está ajudando o seu filho ou o seu aluno lendo para ele. Saber da importância desse simples ato na educação da criança vai te ajudar a persistir. Indiferente à língua que você escolher, ler para a criança que ainda não sabe ler é imprescindível para despertar o seu interesse pela leitura e pelos livros. O tempo que você passa com a criança lendo para ela também favorece a autoestima, pois ela se sente importante e amada. Portanto, seja em inglês ou em português, ler para os seus filhos e alunos é um ato de amor. Mas na hora da leitura, relaxe. Não tente ensinar nada para a criança. Os benefícios virão se o momento for agradável e vocês se divertirem juntos. Talvez você não goste muito, não tenha tanta paciência, mas vai por mim. Quando você perceber o interesse da criança e ela começar a interagir, você vai tomar gosto pela coisa. O segundo passo é saber escolher o livro certo para a hora certa. Escolha livros que são bons para que a criança atue, ou seja, faça as ações que estão no livro. Isso é muito divertido. No entanto, esses não são a melhor pedida para ler imediatamente antes de dormir, por exemplo. Mas aqui cabe uma observação super importante. Se você não está disposta a comprar livros em inglês, use a internet. Existem inúmeras leituras de livros no YouTube que você pode usar. Primeiro assista e depois tire o som e leia para a criança mostrando as figuras na tela. A diferença entre a criança ouvir você contar ou assistir o vídeo tem tudo a ver com ela se sentir importante e com vocês passarem tempo de qualidade juntos. Essa é uma forma de usar as telas a favor da interação. Indiferentemente se são livros físicos ou virtuais, os livros escolhidos devem, de preferência, usar rimas, que ajudam a criança a fazer conexões entre os sons e a memorizar a história. Outra característica que agrada são as onomatopeias, ou seja, a forma escrita dos sons, tipo bang, po. No livro We Are Going on a Bear Hunt, a cada lugar por onde eles passam, o autor descreve o som do percurso. No mais, se a história pode ser cantada, perfeito. Isso quer dizer que ela tem a previsibilidade que crianças pequenas tanto gostam, pois tem certas frases repetidas com frequência. Os livros mais adorados têm começo, meio e fim. E os personagens principais são os mesmos até o final. Quando os personagens têm problemas, as crianças se identificam com eles e torcem por eles. Elas também aprendem novas formas de lidar com os seus próprios problemas. Tem vários livros que ajudam a lidar com medo de escuro, perdas na família, entre outros desafios que a criança enfrenta. Um terceiro passo é que você leia antes e saiba o que vem por aí. Uma coisa é fato, descobrir o livro junto com a criança é divertido. Mas se você ainda não é um contador de histórias experiente, leia o livro antes de apresentá-lo para a criança. Isso é crucial para que você possa tirar qualquer dúvida
quanto à pronúncia ou significado de alguma palavra desconhecida. Isso também vai evitar que você leia algo que não condiz com seus valores. Histórias são uma forma milenar de transmitir cultura e é crucial que você concorde com os valores do autor antes de ler para o seu filho ou para os seus alunos. Um exemplo. Eu que sigo Montessori evito contar fábulas para as crianças com menos de 6 anos de idade, ou seja, histórias onde animais falam e agem como humanos. Eu prefiro deixar estas para quando a criança não correr mais o risco de confundir ficção com realidade. Mas eu confesso que não é nada fácil encontrar histórias infantis sem animais falantes. O mais importante é conhecer a história antes de apresentar para as crianças. Mesmo porque assim você já pode ir pensando nas vozes e nas mímicas que vai usar. Quarta dica: faça a criança rir. A criançada está sempre pronta para se divertir. Elas adoram dar gargalhada e dão muito valor aos adultos que fazem graça. Felizmente, fazer uma criança rir não exige sofisticação nenhuma. Uma boa careta, um passo de dança, um barulho diferente já é suficiente. Elas também estão sempre prontas para se emocionarem. Como elas tendem a estar muito atentas e presentes na hora da história, é fácil levá-las pelas páginas e fazê-las se sentirem como os personagens. Basta você usar alguns artifícios, entre eles objetos para usar em cena, que também chamamos de props, sua voz e o seu corpo. Você também pode incluir a criança na contação da história. E isso nos leva à dica número 5. Se na história que você vai contar tem um chapéu, tenha um chapéu. Use adereços. Se tem uma caverna, use o próprio livro para fazer a caverna ou para fazer o chapéu. O livro pode ser usado para criar um tubarão, um escorregador, o cume de uma montanha e por aí vai. Use o seu corpo e as suas mãos para contar a história e exagere nas expressões faciais. Dê uma espiadinha na próxima página. Suspense é irresistível para uma criança. Desde o momento que você diz para a criança que vai contar uma história, tenha uma postura positiva, altiva. Pegue no livro com respeito e intenção. Sente-se com cerimônia. Economize nos movimentos. Evite demonstrar cansaço ou que você está fazendo aquilo sem vontade. Às vezes, nós adultos disfarçamos a nossa insegurança com uma atitude de desdém. Encare seu medo. Talvez você ache que não tenha talento para contar histórias. Eu te garanto que com essas dicas e prática, você vai se tornar o contador de histórias favorito do seu filho e dos seus alunos. Se é que você já não é. Essa foi a dica número 6. A dica número 7 é: use e abuse da sua voz. Não é imprescindível criar uma voz diferente para cada personagem, mas isso ajuda muito no fator encantamento. Foque na principal característica daquele personagem para criar a voz. Cuidado para não fazer a mesma voz para todos, porque aí você confunde a criança. Mude o ritmo, a velocidade da leitura e o volume para demonstrar surpresa, medo, tristeza. Não existe cair no ridículo quando se está contando uma história. Ridículo é não dar tudo de si nesse momento. A dica número 8 é que a criança deve escolher a história do dia. Como diz Montessori, você deve incentivar a autonomia. Assim como acontece com os filmes, músicas e desenhos animados, os livros favoritos vão ser a primeira opção da criança por um bom tempo. Releia o mesmo livro quantas vezes ela pedir. Você não precisa reinventar a maneira de ler, nem as vozes dos personagens. Se a criança já conhece a história, aproveite para fazer perguntas para ela sobre os personagens, sobre o que vai acontecer na próxima página. Você pode, inclusive, deixá-la completar as frases e gradualmente ler o livro com você. Ela vai saber de memória a história e já vai começar a associar os sons às palavras. Isso é muito útil no processo de alfabetização. Dificilmente a história que você conta antes de dormir, no carro ou no fim de tarde vão ficar só no livro. Permita que a criança mude a história e estimule a criatividade dela. E essa é a nossa dica número 9. As crianças tendem a associar outras coisas que elas veem ou que escutam às histórias que elas conhecem.
Inclusive, as histórias podem servir de inspiração para vários desenhos, para pintura, para trabalhinhos de arte em geral. Estimule a criança a recriar as ilustrações do livro. Crie com ela marionetes que representem os personagens. Faça um teatrinho da história favorita da criança ou um filminho. O exercício de recontar é extremamente desafiador e enriquecedor para os pequenos, especialmente numa segunda língua. E a 10ª e última dica é: tenha frequência. Como tudo na vida, para ver os benefícios reais da leitura, vocês vão precisar dar sequência à contação de histórias. Assim como todo bom hábito, é muito fácil largar a leitura para lá no primeiro empecilho. Comprometa-se a ler pelo menos uma vez por semana para as crianças. Se você já tem o hábito de ler com ele ou com ela em português, escolha um momento na semana para ler um livro em inglês ou na outra língua que vocês estão aprendendo. Comece com livros bem ilustrados e poucas palavras ou com personagens que a criança já conheça. Comece hoje. Então, para relembrar as minhas 10 dicas para contar histórias e encantar, são elas: saiba o quanto você está ajudando a criança lendo para ela. Escolha livros adequados e, na falta de livros, use o seu telefone ou tela. Leia antes e saiba o que vem por aí. Faça rir, use adereços, use o seu corpo, use a sua voz. Deixe que a criança escolha a história do dia. Permita que ela mude a história e estimule a sua criatividade e tenha frequência. E é isso. Se gostou desse vídeo, compartilhe com uma colega, outra mãe e comente aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo.